paz do Senhor, Igreja de Cristo. Amém. Convido a igreja a abrir nossas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 1 do livro de Neemias, amém? Enquanto a igreja está se localizando na Bíblia, livro de Neemias, capítulo 1, eu quero aqui louvar a Deus mais uma vez, por mais uma oportunidade de estar aqui nessa casa, na Igreja Evangélica Raiz Missionária, presidida pelo meu amigo pastor Cristiano, e também essa sua esposa, futura missionária. Glória a Deus pela sua vida, amém. Também aqui na presença do meu pastor Manuel, grande mestre, grande mentor, e aqui diante da igreja mais uma vez, amou o coração do Senhor, e eis-me aqui para trazer algo da palavra de Deus, sabendo eu que sem a graça do Deus nada temos, nada fazemos, portanto nada eu sou, assim como todos aqui presentes, porque tudo é dele, tudo é por ele e tudo é para ele, amém? E que a glória do nome de Deus seja emanada nesta noite aqui na igreja. Livro de Neemias, capítulo 1. Eu vou ler apenas um versículo. Versículo 11. Livro de Neemias, capítulo 1, versículo 11. E diz assim a palavra de Deus: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu o copeiro do rei. Bem, glória a Deus. Neemias capítulo 1. Neemias 1. Estamos aqui diante de um livro simbólico. Eu digo simbólico porque Neemias é um livro peculiar. Dentro da academia, quando eu digo academia, eu digo entre os teólogos, entre os acadêmicos, entre os eruditos, mas não apenas na academia confessional, mas também na academia tradicional. O livro de Neemias, ele é visto e aclamado por ser uma das grandes ou maiores obras e bastante robusta acerca de liderança. E liderança hoje é algo bastante peculiar nas igrejas. Daí Deus clama no meu coração trazer esse tema. Neemias, ele aborda a liderança de uma forma muito incisiva, de uma forma muito abrangente. Os princípios de liderança que a gente encontra no livro de Neemias, para vocês terem uma ideia, eles podem e devem ser aplicados em empresas, em igrejas, em governos, prefeituras e nas nossas vidas, ou seja, é muito abrangente. Se cada um de nós absorver parte desses princípios internos e já começar a aplicarmos, com certeza já teremos um crescimento espiritual vantajoso. Tendo aqui nesse livro de Neemias também declarada uma situação de calamidade, uma situação de crise. E essa situação de crise ocorre por conta da desobediência do povo de Deus, especificamente Judá, que é o reino do sul. Eles aqui estão numa situação de cativeiro, há 70 anos no cativeiro, onde eles sofreram a invasão dos babilônios. E esse cativeiro foi profetizado por Jeremias, por Abacuque, por Daniel. Vários profetizaram nesse cativeiro. Ou seja, ninguém pode dizer que quando a gente cai, ou quando a gente recebe um castigo, ou quando Deus age com justiça e com a sua mão pesada sobre nós, ninguém, absolutamente ninguém pode dizer que não sabia. A misericórdia e a graça de Deus, ela é 24 horas em nossa vida, e Deus
usa isso 24 horas, nos avisando e nos guiando e nos ensinando. E o Espírito Santo sempre está batendo na porta dos nossos corações e nas nossas mentes, dizendo: está errado, segue por aqui, não vai por ali, é melhor aqui. Sempre que a gente imagina ou pensa ou se pega avaliando alguma possibilidade, alguma atitude, alguma ação que a gente venha fazer, automaticamente o Espírito Santo toca nosso coração e nossa consciência. Então, é inevitavelmente incerto que a gente não saiba. Quando o crente erra sabendo. É impossível. A gente erra sabendo que está errado. Então, não há quem diga aqui, por exemplo, que esse povo de Judá, que deu as costas para Deus, que abriu mão de Deus, que rejeitou ao pacto feito com Moisés no Monte Sinai, ou seja, rejeitou os mandamentos, rejeitou a lei, eles aqui também rejeitaram a promessa. E rejeitando a Deus, eles também estão rejeitando a bênção, a promessa. Eles não estão rejeitando uma coisa tão pequena, é algo muito maior. E Deus, por graça e misericórdia, levanta profetas para poder chegar a eles, fazer com que eles tenham entendimento, tenham quebrantamento em seus corações e se arrependam. Mas isso não ocorreu. Chegou ao ponto do livro de Abacuque, a gente vê Abacuque nos capítulos 1, 2 e 3 em crise, onde ele começa o seu livro gritando: ah, Senhor, por que me deixas ver corrupção, juízo, litígio? Por que me deixas ver? Ele clama a Deus porque ele já está em crise, ele não suporta ver tamanho pecado social, pecado espiritual. É uma degradação humana geral, total, social e espiritual, política e econômica, ou seja, é geral. E o pior, Deus não responde a Abacuque, mas o silêncio de Deus, ele também é uma resposta. E o silêncio de Deus fez Abacuque subir até a fortaleza na sentinela, e estando ele no secreto, clamou mais, orou mais, jejuou mais, desceu ao altar de Deus, e ali naquele momento de quebrantamento Deus fala, Deus revela justamente que está levantando um povo pior do que aquele, os caldeus babilônicos, que irá afrontar o seu povo Judá. Alguns vão morrer, homens, mulheres, crianças, adultos, jovens, velhos, não importa, e alguns vão ser levados presos. E alguns remanescentes, poucos, não vão morrer e nem vão ser presos, mas eles vão conseguir fugir, mas é uma 10ª parte. E esse remanescente é deixado para trás. Os babilônicos usam isso como estratégia para mostrar aos outros povos que não afrontem a eles. Então eles destroem a terra, eles invadem, usurpam, matam, fazem de escravos, levam para a sua terra e lá deixam um remanescente para servir de prova, para que outros não venham a se levantar contra eles. Tipo assim, está vendo o que aconteceu com Judá? Está louco de fazer alguma coisa? Fica na tua. Então essa era a filosofia de guerra deles. Eles deixavam o remanescente lá, mas não por bondade, mas por prova, para que outros povos digam, vejam e digam, olha o que aconteceu. É melhor a gente ficar quieto. É cultura de guerra deles. E isso ocorreu com Judá. Judá foi levado cativo. Era plano de Deus para resgatar a obediência de Judá. E no cativeiro, passou 70 anos, eles foram cativos pelo Império Babilônico, mas ao passar os 70 anos, dentro do plano de Deus, ele levanta os Medo-Persas, outro império que naquela época estava se tornando grande potência. O Egito já não tinha força. Os babilônicos estavam em alta. Os assírios era outra história, outra região.
Mas aqui ele resolve levantar os medo-persas. Por que os persas? A cultura persa era ao contrário da cultura babilônica. Os babilônicos eles tinham a cultura de invadir, escravizar e levar o povo cativo para a Babilônia. Os persas não. Eles invadiam e escravizavam na própria terra, porque eles queriam receber tributos. Então, de acordo com o plano de Deus, os persas iam trazer de volta o povo de Deus para ajudar, para que lá eles sejam escravos lá, e lá eles cresçam, e lá eles paguem impostos. O interesse do persa era diferente. Mas quando a gente lê aqui, a gente vai perceber que não era tão fácil. Era algo humanamente impossível. Por exemplo, o cerco de Judá ocorreu em três. O cativeiro de Judá ocorreu em 3 tentativas dos babilônicos. 3 cercos foram feitos. No primeiro cerco, o profeta Daniel e alguns de seus amigos foram feitos cativos e levados para a Babilônia. No segundo cerco, alguns caíram, homens de guerra, homens valentes, e a cidade se tornou fraca. E no terceiro cerco, finalmente, ele entra na cidade. E leva um rei, invade o templo, destrói tudo, queima as portas, derruba os muros, destrói as cidades. Homens, mulheres, jovens, idosos são mortos, talvez até estuprados, a Bíblia não fala, a história não conta. Mas é certo que ali ele finalmente entrou. E passados 70 anos, da mesma forma que houve 3 cercos para a queda de Judá e o cativeiro de Judá, o retorno também houve em 3 partes. Houveram 3 retornos, 3 grandes grupos de povo judeu, de povo de Judá, voltou. A primeira leva veio com Esdras. E o objetivo era a reconstrução do templo. O interessante é que quando Esdras chega em Judá, ele encontra uma oposição. E que oposição é essa? A oposição do povo de Israel, Israel do Norte, Samaria. E por que se tornou essa oposição? O povo de Israel, do reino do Norte, Samaria, eles estavam misturados com outras nações. Naquele momento, já haviam se passado 120, 140 anos, ou seja, mais de um século. Então, há mais de um século que Judá estava em queda, no cativeiro, fora da cidade, e o povo de Samaria se misturou com outras nações. Quem eram essas nações? Os descendentes de Esaú, da cidade de Edom, os edomitas. Outros 2 povos, descendentes dos netos de Ló, Moabe, ou seja, os moabitas, e o outro neto de Ló, os amonitas, ou seja, Amon e Moabe e Edom. 3 povos que o povo de Israel se misturou, rompendo assim o seu pacto com Deus de ser um povo separado. E essa mistura não foi apenas de raça, não foi apenas de casamento, foi uma mistura também de crença e de cultura. Por exemplo, eles não queriam mais que a religião de Judá retornasse para Jerusalém. Eles queriam o templo, mas eles não queriam a religião de volta. Eles queriam continuar adorando aos deuses que eles estavam adorando, com Edom, os edomitas, com Moabe, os moabitas. Eles queriam ficar lá. Então eles se tornaram uma oposição. Agora vê como eles trabalharam. Quando Esdras chega, eles se apresentam e dizem: a gente vai te ajudar. Ele nega. Esdras nega a ajuda do povo. E vocês não fazem parte conosco, vocês não têm parte conosco. Vocês negaram a Deus, vocês hoje estão misturados em outra terra. Então aqui vocês não têm parte. O que é que o povo de Israel faz? Envia uma carta para o rei da Pérsia. Ele recebe a carta e na carta vai dizendo que aquele povo que lá ele liberou para reconstruir o templo, eles estavam planejando contra o rei.
sabendo dessa carta, tomando conta dessa notícia, ele acreditou que aquele povo tinha fingido que tinha saído da terra e que ia pagar tributos e que ia continuar fiel a ele. Ele acreditou que aquilo era uma rebelião. E o que é que ele fez? Ele criou um embargo, um amigo oficial do rei, do Império Persa. E nesse embargo ele proibiu que continuasse a construção, ou seja, ele parou a obra. E isso a oposição de Israel, que foi Israel do Norte, Samaria, conseguiu. Parou a obra de Judá. E o que aconteceu com aquele povo que viajou? Ficaram por lá, cada um foi seguir a sua vida, fazer seus pastos, tomar conta dos seus animais, viver da forma que podiam. Já tinham viajado mesmo, tinham que ficar lá de alguma forma. Então os sacerdotes que foram, viraram pastores de animais. Viraram agricultores. Não tinha tempo, não tinha povo, não tinha religião. Viraram camponeses e agricultores, e pecuaristas, lavradores de terra e tomando conta de animais. E neste momento se levanta um de Jerusalém, que a gente vai ler agora, a partir de agora nesse momento. Chama-se Anani, versículo 2 desse capítulo. Capítulo aqui de Neemias, capítulo 1, versículo 1 e 2. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, a fortaleza. Aqui está sendo declarado que é Neemias que está falando. Está sendo declarado que é o mês de Quisleu. O calendário judaico para nós é novembro. Também está dizendo que é o ano 20º, significa qual o reinado ao que ele está naquele momento, qual o rei que está naquele momento. E estando eu na cidade de Suzã, a fortaleza. Suzã é o terceiro palácio persa, é um palácio de inverno. Então significa que eles estão numa época de inverno e naquele momento o imperador da Pérsia, o rei da Pérsia, está no palácio de inverno. E o mês é novembro, ou seja, é um cenário histórico que ele começa a leitura, o registro. E é neste momento que ele diz o seguinte no versículo 2: veio a mim Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. Perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Percebamos aqui alguns detalhes. Anani, que estava em Jerusalém, naquele momento que Esdras recebeu o embargo da obra do rei da Pérsia, Anani se levanta e com alguns de Judá, ele viaja até Jerusalém. Ou seja, o povo está do jeito que está há mais de 100 anos. É um cenário de calamidade, extrema pobreza, fome, muros derribados, portas queimadas. É um cenário que humanamente é impossível para qualquer um. Não há mais provisão para aquele povo. Mas naquele cenário, Anani se levanta. Ao ele ver Esdras chegar, a obra começa e depois ela é embargada. Normalmente a gente, quando começa um projeto e depois esse projeto tem alguma oposição, a gente entristece e para. Não foi diferente aqui. A Bíblia diz que apenas Anani moveu-se do coração. A Bíblia não registra, mas creio eu, vamos aqui caracterizar, conjecturar, que Deus clamou no coração dele e diz: agora tu vai fazer alguma coisa. E o Espírito Santo ali fez um mover no coração dele. E diz também que ele viajou com alguns. Veio a mim um de meus irmãos, ele e alguns, ou seja, sempre vai ter poucos, como aqui foi falado, que verdadeiramente amam a obra. A grande massa da igreja está inchada, só quer prosperidade, só quer bênção, mas não quer regra, não quer obediência, não quer juízo. E aqui é bem fácil isso. Ele e alguns de Judá. Detalhe, a viagem de Jerusalém até Suzã são 1.600 quilômetros, segundo a geografia bíblica. Significa dizer 4 meses de viagem a pé ou em cima de um jumento.
Anani andou em cima de um jumento ou a pé. Provavelmente ele se juntou a alguma caravana para não ser assaltado e morto no caminho. 4 meses. 4 meses ele viajou. E chegando lá, a primeira coisa que ele fez foi procurar Neemias. Por que Neemias? A grande pergunta aqui é: quem é Neemias? Por que procurou Neemias? Quem é Neemias? Neemias é copeiro do rei, como a gente leu no versículo inicial. Eu, naquele tempo, copeiro do rei, ele diz. Copeiro do rei não é simplesmente um garçom. Hoje em dia seria um simples garçom, mas naquela época o copeiro do rei era uma pessoa de confiança do rei. Por quê? Uma das formas de se tomar um reinado era matando o rei. E uma das grandes formas usadas na época era envenenando a comida ou a bebida do rei. Então a função de Neemias era morrer no lugar do rei. Era tomar o vinho antes do rei. Se tivesse envenenado, ele morria na frente do rei. Era comer da comida na frente do rei. Se tivesse envenenado, ele morria no lugar do rei. E o rei seria salvo porque morreu o copeiro. Era uma pessoa próxima da confiança do rei e que o rei acolhia. Era ele e o rei. A confiança era grande, a intimidade era grande. Então veja como Deus trabalha. Mas tem um detalhe: Neemias sequer conheceu Jerusalém. Neemias nasceu no cativeiro e cresceu na cultura babilônica e na cultura persa. Mas ele não abriu mão de dizer: sou judeu. Ele não abriu mão de dizer: sou servo do Deus Altíssimo. Ele não abriu mão de Deus. Ele sequer conheceu Jerusalém. Ele nasceu no cativeiro. Mas assim que ele recebe a viagem do irmão, ele faz só uma pergunta: como estão aqueles que não foram mortos e que escaparam do cativeiro? Como estão? Primeira atitude dele ao receber o irmão: como estão? Me conta. Ele sequer conhece a cidade de Jerusalém. E a resposta foi terrível para ele. E disseram: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província. Perceba que Judá agora não é mais nação, é província. Estão em grande miséria, desprezo, e o muro de Jerusalém fendido ou derribado, e as suas portas queimadas a fogo. O diagnóstico é terrível, a mensagem é pesada. Tem aqui algumas coisas, algumas nuances nessa resposta de Anani. Quando Neemias deseja saber como está o remanescente que lá ficou, que não foi morto na invasão e que não foi feito escravo, fugiu, mas ficou lá como remanescente. A 10ª parte. Ficou lá. Agora perceba, aqueles que lá estão em grande miséria. Grande miséria não é pobre, é grande pobreza, é extrema pobreza. Grande miséria não é simplesmente não, nós somos pobres, não. É extrema pobreza, é extrema fome, é extrema doença, é extrema falta de sangue, de tudo, não tem nada. É tudo ao extremo. E ele continua dizendo, também desprezo. Ou seja, não é só grande a pobreza, é grande o desprezo. E quem é que desprezava eles? Israel do Norte, Samaria, que não queria que a religião de Judá voltasse. E ele continua dizendo, o muro de Jerusalém derribado, vendido ao chão. Muro, uma cidade sem muro, meu amigo missionário, significa que naquela época a cidade não tinha segurança. Era uma cidade exposta a ataque de outras nações. Era uma cidade que não tinha segurança. Ela não era uma cidade fortificada. Ela não era uma fortaleza. Então ela estava aberta a receber o ataque de qualquer outro povo.
Ou seja, extrema pobreza, grande desprezo e vulnerável a receber ataques. Não havia segurança. Mas o detalhe é o desprezo. Esse desprezo é terrível. O desprezo é tipo assim: você caminha no seu bairro, você vê muita gente pela rua, moradores de rua, e a gente simplesmente finge que não vê eles. Mas eles estão lá, dormindo na rua, frio, fome, passando fome, tomando água do chão, talvez até de um bueiro aberto. Eles sabem que não presta, mas é o que eles têm. Rasgando lixo para pegar casca de coisas para comer. Bebendo o sumo do saco do lixo. É realidade. Essa é a extrema pobreza. E há um grande desprezo social naquela época e hoje não é diferente. Quem está em suas casas não está ligando para quem está na rua, não. Nem enxerga. Não enxerga quem está na rua, não. Quer uma prova? Dá uma volta de madrugada no teu bairro. Depois das 10 horas da noite, dá uma volta. Você vai perceber que o povo que você vê de dia não é o mesmo que você vê à noite. A realidade é outra. Dá uma volta no teu quarteirão, no teu bairro, não precisa ir muito longe, não. O desprezo, ele mata muito mais às vezes. Você está vendo e não faz nada. Significa dizer que o teu coração está tão endurecido que tu não tem sensibilidade pela vida humana, com a alma. E aqui ele continua dizendo: as portas queimadas a fogo. O cenário das portas, Neemias, quando recebe essa resposta de Anani, Anani foi muito feliz. Ele usou quatro expressões terríveis: grande pobreza, grande desprezo, muro derribado, porta queimada. Ele deu o diagnóstico completo. As portas queimadas significa que, além de estarem em grande pobreza, além de ter grande desprezo, além de estarem expostos a ataques que não tinham segurança, eles também não tinham justiça. Por que não tinham justiça? Porque na época, os juízes, eles recebiam a causa do povo na porta da cidade. Quando você tinha uma causa, por exemplo, seu animal fugiu e entrou na terra do vizinho e lá ele morreu. E o animal morreu na terra do vizinho. Foi o vizinho que matou ou o animal morreu naturalmente? Eu vou levar minha causa para o juiz. E chegando lá na porta da cidade, vai ter os juízes da cidade. E o juiz vai escutar as duas partes e vai julgar. Entre várias outras coisas. Ou seja, aquele que fosse para ser julgado era julgado na porta da cidade. Então eles não tinham justiça, não tinham portas, não tinham juízes. Eles estavam em extrema pobreza, expostos à insegurança, em grande desprezo e também, eu não posso nem dizer injustiçados, porque não existia justiça. Eu também não posso dizer que a justiça era corrupta. Não, não existia. Era ausência de justiça, não tinha justiça. Cada um fizesse o que achasse correto. Isso lembra muito o final do livro de Juízes. Cada um fez aquilo que achou reto. E assim foi aqui também. O interessante é, a partir de agora, Deus começa a nos mostrar algumas características de liderança. Algumas características essas aqui, em alguns cantos, a gente percebe a ausência. Em alguns cantos, que eu digo, ministérios e em algumas pessoas, infelizmente. Inclusive dentro de nossas casas. A gente percebe essa ausência. Quando ele diz o seguinte, no versículo 4: e sucedeu que, ouvindo as palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Vem a sequência: lamentei,
chorei, jejuei por alguns dias. Ele não diz quantos, só diz alguns, muitos. E estive jejuando e orando, intercedendo junto a Deus pelo povo. Percebe aqui que, ao saber da situação do povo, para ele foi tão duro que rasgou ele. Ele não suportou. Ele não suportou a realidade do povo. E a atitude dele foi de se recolher, chorar, entristecer, orar, jejuar, interceder. Ou seja, aqui a gente vê um líder consolador e um líder intercessor. É alguém que não conhecia Jerusalém, não conhecia o povo que estava lá, mas ao saber da situação, ele sentiu a dor do povo. E o detalhe, ele aqui ficou sabendo por conta de uma pergunta. É tipo assim, às vezes Deus, através de uma pergunta que a gente faz, Ele nos chama para algo e a gente não cumpre. Nós temos o hábito de passar um pelo outro e dizer: olá, tudo bem? Como vai? Mas essa pergunta é trivial, é tipo por educação. É trivial, a gente não quer saber se o outro está bem. Oi, tudo bem? É normal, é trivial, é por educação. Mas aqui, quando ele pergunta: oi, tudo bem? Como é que está o povo? A resposta rasgou ele, destruiu ele, escarneceu ele por dentro. Mas imagina uma pessoa que está de longe, numa situação humanamente impossível, mas ela consegue vislumbrar uma solução. E a atitude dele mostra isso. É uma atitude de desespero, sim, mas não é desequilíbrio. É desespero, tristeza, dor, mas não é desequilíbrio. Ele não está desequilibrado. A atitude dele foi: chorei, lamentei. E depois? Orei e jejuei ao Deus do céu por muitos dias. O choro e o lamento é desespero. Mas no desespero, ele não perdeu o equilíbrio, ele buscou Deus. Ele buscou o altar, buscou a comunhão, buscou se preparar, buscou estratégia. Ele não disse: eu vou lá resolver, ele buscou Deus. Ele aguardou e esperou em Deus. E para que a igreja entenda quanto tempo isso aqui durou, o primeiro versículo do capítulo 2 diz o seguinte: sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu tomei o vinho e dei ao rei, porém nunca antes estava triste diante dele. Deus aqui já começa Neemias a usar a estratégia que deu a ele, e aqui ele diz o mês de Nissan. Nissan é um calendário judaico, para nós é março. Ou seja, ele recebeu a visita de Hanani no mês de Quisleu, é dezembro. E ele está na frente do rei para clamar pelo povo no mês de Nissan, março. Ou seja, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Ele esteve orando e jejuando e chorando por 4 meses. 4 meses, Neemias esteve orando e jejuando por um povo ao qual ele nem conhecia, porque ele nasceu no cativeiro. 4 meses ele orou e jejuou ao Deus do céu, apresentando os seus irmãos de Jerusalém. Ele não abriu mão do povo. Ele não abriu mão da dor do povo. E perceba que esse período não foi de desespero, foi estratégico. Ele se colocou à disposição de Deus. E ele continua dizendo: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda o conselho.
e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam abertos, pois, a quem está em uma oração. E essa oração dele é maravilhosa. A gente precisa resgatar, a igreja precisa resgatar este padrão profético de oração. Ele inicia a oração exaltando a Deus. Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Ele inicia exaltando Deus. Ponto. Depois ele confessa. Estamos, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo que hoje faço perante ti. De dia e de noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Detalhe, como é que ele diz pecamos, se ele estava em Suzã e ele não conhecia o povo de Jerusalém? Ele não nega a sua nacionalidade, ele não nega que é judeu. Pecamos, eu sou judeu também. Pecamos contra ti. É uma confissão coletiva. Pecamos pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai. Porque ele sabe a origem dele. Pecamos contra ti. De todo modo, nos corrompemos contra ti e não guardamos mandamentos, estatutos, juízos que ordenastes a teu servo Moisés. E agora no 8 ele clama a Deus por uma promessa de Deus. Vê a forma da oração. Exalta a Deus, confessa pecados e agora ele roga por uma promessa. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste Moisés teu servo, dizendo: esta promessa está em Deuteronômio. Vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos converteis a mim, e eu os guardarei aos meus mandamentos, e os farei, então, ainda que vossos rejeitados estejam ao cabo do céu, ou seja, ainda que estejam espalhados pela terra, e lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali habitar, fazer o meu nome. O povo estava fora da cidade, estava derribado, estava espalhado. Ele aqui clama exatamente por essa promessa. Ó Senhor Deus dos céus, pecamos, mas tu disseste: aqueles que te amaram e te guardarem, mesmo que um dia tivessem sido rejeitados, ou seja, mesmo que um dia te desobedeceram, mas se verdadeiramente se arrependeram e agora querem estar contigo, te servir, tua palavra diz, Pai, que seja de onde tiver, tu vai trazer de volta. Olha o tamanho do amor de Deus. Ele vai na promessa de Deus, ele roga pela promessa de Deus, sabendo ele que Deus é eterno e é fiel, e Deus não muda a sua palavra. E no 10 ele diz: estes ainda são, ele está apresentando ali agora aquele povo, estes ainda são teus servos, o teu povo que resgataste com grande mão forte, e com tua forte mão. Aí no 11, que foi o texto da nossa leitura, ele faz um propósito com Deus. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, à oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome, e fazem prosperar hoje o teu servo. Esse é o propósito. Ouve bem, Senhor. Faz prosperar hoje o teu servo. Ele agora está falando dele. Ele está dizendo: eu estou aqui. Me usa. Me usa, Pai. Faz prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Ele está falando do rei. Então eu era copeiro. 4 meses orando, jejuando, e Deus clama no coração dele: vai tu, faz alguma coisa. E ele se dispõe, assim como foi com Isaías. Isaías tem a visão da glória de Deus. Depois ele diz no versículo 8: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim.
Deus conta com quem está disponível. Deus conta com quem tem o desejo do coração de fazer. Mas Ele não obriga. Ele chama. Aqui Neemias, o chamado dele foi uma pergunta: como é que estão aqueles meus irmãos lá? Está bem não, Neemias. Estão pobres, extremamente pobres, falta tudo, grande miséria, grande desprezo, não tem ninguém por eles lá. O grande desprezo é melhor matar. Já está morto mesmo, termina de matar. Não tem justiça, não tem nada. Isso rasgou ele de uma forma que ele não conseguiu ficar sem querer se mover. Mas ele não desesperou, ele colocou-se à disposição de Deus por 4 meses orando e jejuando. E neste momento, nessa oração, ele clama a Deus e diz: que as graça a eu, teu servo, hoje, neste dia, pois sou copeiro do rei. Eu acho graça diante deste homem. Ou seja, é uma oração na terra que faz mover os céus. É uma oração terrena que faz mover o coração de Deus. E movendo o coração de Deus, Deus usa 2 coisas: recursos da terra e recursos do céu. Neemias sabia que ia precisar do rei para chegar lá e resolver. Isso continua, por exemplo, Neemias sabia, no capítulo 2, quando ele... No capítulo 2, Deus dá a ele a estratégia. Eu vou ler apenas o início. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, ou seja, 4 meses depois, no ano 20º do rei Artaxerxes, e estava posto o vinho diante dele, ou seja, acabei de dar o vinho diante dele. O vinho estava lá. Eu tomei o vinho e dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante do rei. Para estar na sala do rei, só entrava com permissão. Para tomar alguma atitude, tipo falar com o rei, tinha que o rei fazer sinal. Se você se projetasse a falar, você morria. A própria rainha tinha um dia do mês para estar junto do rei. E ela tinha um momento que o rei estendia em direção a ela o seu cajado, o seu cetro, para autorizar ela a falar. Ela não podia chegar no dia que não era dela e não podia falar se ele não autorizasse. Se ela fizesse, ou era presa ou era morta. A própria rainha. Imagina um copeiro. Então Deus dá a ele aqui, nesses 4 meses, a estratégia de chegar no rei. E diz aqui: estive triste diante dele, coisa que nunca havia feito antes. Ele precisava chamar a atenção do rei para o rei dizer: fale. Mas ele sabia que não podia ser de qualquer jeito. Ou seja, aparentemente ele era uma pessoa alegre, uma pessoa extrovertida, uma pessoa de bem com a vida, uma pessoa que não aparentava tristeza, estava sempre bem. Quando ele diz aqui o rei: porém nunca antes estivera triste diante dele. Naquele dia ele apareceu triste. E neste momento ele chama a atenção do rei. O rei poderia simplesmente mandar tirar ele dali e mandar matá-lo por conta da forma que ele chegou. Mas algo moveu o coração do rei. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito, porque naquele momento o rei identificou que ele estava triste, mas ele não estava doente, ele não tinha problema nenhum. Então naquele momento o rei poderia dizer: mata ele. Ele vem me servir com essa cara de luto, de tristeza. Mas a atitude do rei foi o contrário. A atitude do rei foi: por que está triste o teu rosto? Está doente. E disse o rei: não é isto senão tristeza do coração? Então ele teme de grande maneira. O rei faz 3 perguntas na sequência. Ele teme, porque ele sabe que se ele falar algo errado, ele é morto. E disse ao rei:
ele começa agora gloriando o rei. Viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar que é o sepulcro de meus pais, assolado e tendo sido consumida suas portas a fogo. Eu vou encerrar nesse versículo. Esse versículo já mostra a estratégia que Deus colocou no coração dele. O rei sabe que ele está falando de Jerusalém, mas o rei sabe que quando Esdras foi enviado para Jerusalém, ele recebeu uma carta de Israel dizendo que Esdras e aquele povo estava planejando trair o rei. E por causa disso o rei embargou a obra. E agora estava o copeiro dele, o homem de confiança dele, triste diante dele, e ele sabendo que o copeiro é de Jerusalém, é judeu, ele não usa o nome da cidade. Ele aparece triste e o rei diz: o que é que tu tens? Tu és alegre, tu nunca chegasse aqui assim, não estás doente, então deve ser doença do coração. Qual o motivo da tristeza? E a resposta dele, ele não diz o nome da cidade. Como eu poderia não estar triste? Se a cidade dos meus pais, o sepulcro das cidades dos meus pais, está assolada. E aí ele detalhou como eram os muros derribados, as portas queimadas. Como poderia eu não estar se a cidade onde é o sepulcro de meus pais está assolada? Essa estratégia de Deus foi terrível, porque o povo persa, ele honra a memória dos antepassados. Ele não pediu favor ao rei, ele só disse ao rei aquilo que o rei já cultua, a memória dos passados. O sepulcro dos meus pais está assolado, rei. Ele sabia que a cultura persa, eles cultuavam a memória dos povos passados. Então ele foi no coração do rei. Ele rasgou o coração do rei. Moral da história: ele recebe a visita de Hanani, fica triste com a notícia, sente que deve fazer alguma coisa, sente que não vai deixar daquele jeito. Ou seja, um chamado ele nasce de duas formas: ou de algo que você sente, ou de algo que vem de fora. Um grande exemplo para mim, quando eu iniciei na minha conversão, eu orava pelo discipulado da igreja. Com 6 meses eu recebi o convite para ser professor do discipulado. Depois eu comecei a orar pela campanha evangelística. Quase um ano depois, o pastor me chama e pergunta se algo me impedia de fazer parte da campanha. Ou seja, Deus mostra onde está o problema, a gente ora pelo problema, clamando a Deus pela solução. Aí Deus faz assim: vai lá, faz alguma coisa e mexe. Eu não te mostrei só para tu orar, não, foi para tu se envolver. E esse foi o chamado dele. Por uma pergunta, aquilo que ele ficou sabendo se tornou o chamado dele. E essa reforma, após a liberação do rei, que é uma liberação ingrata. Por que ingrata? Os babilônicos, aí é cultura política, os babilônicos que levaram o povo cativo, a palavra do rei é maior do que a lei. Na Babilônia, a palavra do rei era algo maior do que qualquer coisa. O rei era a própria lei. Se ele dissesse sim, sim, e se 10 minutos depois ele dissesse não, aquilo que era sim passava a ser não. A lei era a voz do rei. No persa era o contrário. O rei era refém da própria lei que ele assinava. A lei era algo maior que o próprio rei. Ele acabou de assinar uma lei, uma Bíblia, embargando a obra. Ele agora estava diante de um copeiro que estava clamando pelo sepulcro do seu pai, que politicamente era uma lei a qual ele estava sujeito, e o rei não tinha poder para acabar com aquela lei. Porque, de acordo com a cultura dos persas, a lei estava acima do próprio rei. O rei não podia desfazer a lei, mas ele foi no coração do rei.
na cultura do povo do coração do rei, e cultuar a memória dos seus entes queridos, dos sepulcros, a memória dos seus parentes. Amém? Então Deus nessa noite ele fala de estratégia. Diante de um cenário de calamidade, de uma crise total, que é humanamente impossível, ele rasga o coração de Neemias, como o nosso muitas vezes, mas ele automaticamente ele diz, não, pode até desesperar, mas não desequilibre. Pode até ficar em crise, mas não perca a razão. Pode até ficar fraco. O tempo fecha, as portas se travam. Seja qual for a tua crise, seja qual for o teu muro, essa crise ela tem que ser derrubada no joelho, aos pés de Deus, porque é de joelho que Deus vai nos dar estratégia e vai nos direcionar para a solução. Foi isso que ele fez com Neemias nesse capítulo. Amém?